Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos abençoa, nos dá força, aquele que nos sustenta pela sua mão direita. Que Deus abençoe cada um. Uma boa noite de sono. Descanso, né? Que Deus nos fortaleça cada dia mais. Alegre mais um dia com o Senhor, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aparecemos mais um dia. Agora estamos aí para a noite para o descanso, né? Que Deus abençoe. Queria falar para o irmão que o Ronaldo, que eu falei ontem do acidente, ele teve que fazer cirurgia, já tá bom, mas ficou muito feia a mão dele. Temos que continuar orando para que Deus não vai deixar nenhuma sequela, né? Teve que colocar pino, só Deus sabe como é. Mas tudo é um propósito de Deus, né? Que Deus abençoe, dê força ao Ronaldo, os pais dele, irmãos, filhos, esposa. Deus é conosco. Que ele não venha perder a fé e não venha desfalecer no meio do caminho, porque Deus está segurando a mão dele. Queria deixar um abraço a todos vocês que compartilharam hoje. Estamos ainda com 51 inscritos, mas é bênção de Deus, né? Alegre que o pastor da nossa igreja hoje vai dar uma visita a nós. Pastor abençoado. Que Deus abençoe nosso pastor Fábio Alves também e a esposa dele. Toda a família. Um abraço para os irmãos Léo e Adriele, um casal abençoado. Um abraço para Irene Agostinho, para todos, Luana, Ana Maria. Que Deus abençoe a todos, Vileide. Se for falar, irmão, eu vou puxar a tristeza em algum, que a gente não pode falar todo, não dá tempo, né? Vamos para a palavra do Senhor? É capítulo 4 do livro de Isaías. O título dele está lá no capítulo 2, que diz: Glória futura do verdadeiro Israel, juízo preparatório do dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Nós vemos aqui Deus usando o profeta Isaías para falar da glória futura. Essa glória futura que o profeta Isaías fala, ele profetiza a vinda de Cristo. Eu creio que quase todo o livro de Isaías, ele profetiza sobre o Messias, Jesus Cristo. Lá no capítulo 53, ele fala da aparição, as dores do Messias. Eu creio que é uma visão muito bonita que Deus dá para o homem, né? O nascimento de Cristo, a morte, foi profetizada desde Moisés. Quantos profetas profetizou? Quantos anos se passaram até a vinda de Cristo? E hoje, os judeus ainda estão esperando Cristo. Porque eles estão esperando um Cristo, rei, que sai do palácio de Davi. E nós, que éramos ímpios, hoje somos Israel de Deus. Já estamos com Cristo. Ele está conosco porque nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Diz assim no capítulo 4: E 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem, dizendo: nós comemos da nosso pão e nos vestiremos da nossa veste. Então somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Aqui eu creio que Isaías está profetizando, já quando ali o povo de Israel estava já no cativeiro, mostrando cativeiro já na escassez. Ali o profeta falando que pelo aperto, pela fome, pela escassez de pão, reconstruir a cidade,
Eu creio que ele está profetizando sobre isso. Ele falando ali que 7 mulheres naquele dia iam lançar a mão de um homem, querendo que ele sustentasse ela, querendo somente que ele desse a semente para ela. Quando ele fala tira nosso opróbrio, ele está querendo, falando, ela falando para aquele homem, tão somente querendo uma semente sua. Tira a nossa vergonha. Porque deve ser que por causa das guerras que teve, que onde vinha ainda, eu creio que isso também está para tempo futuro. Pela escassez de homem, pela escassez de alimento, as mulheres vão lançar a mão de um homem para que venha ajudar, para que venha alimentar, na ânsia de não ficar sozinha, não ficar desamparada, não ter uma semente. Elas iriam lançar a mão de um homem, querendo que ele fosse companheiro dela. Olha, 7 mulheres, a palavra do Senhor fala. Deus não quer, né? Deus fez o homem e a mulher, um casal. Mas a escassez é tão grande que o homem, pela desobediência, por falta de pão, de alimento, iria lançar a mão de uma pessoa, de um homem. Não se importava de dividir, uma mulher não ia se importar de dividir com outras 6. Aquele homem, desde que ele tivesse condições para alimentar e dar uma semente para ela. No versículo 6 diz, e haverá um tabernáculo para sombra como o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Falando aqui que haverá apenas uma habitação contra a tempestade, profetizando coisas difíceis para aquele tempo de escassez, aquele tempo de guerra. E que nós devemos tomar essa palavra para os dias de hoje. Nós estamos quase passando por isso, meu irmão. Tanta carestia, tanta porta fechada por causa dessa pandemia. E nós vemos muitas pessoas passando necessidade nos dias de hoje. Quantas mulheres aí lutando, quantos homens lutando para ter uma companheira, para ser ajudado, para se alimentar. Quantas pessoas morando na rua, quantos moradores de rua, quantas famílias debaixo de viaduto, debaixo de ponte. Só Deus, pela misericórdia dele, para nos ajudar, para nos dar força, para estender a mão dele. Eu estou meio torto, meu irmão. Perdoa, mas eu não sei o que eu vou comer, que eu fiquei com o corpo meio torto. A dor é muita, mas graças a Deus por isso. Eu ainda eu consigo falar, ver, pensar. O importante para mim é falar do amor de Deus. É tentar levar as pessoas à salvação, confiar. Que tudo que está profetizado aqui nesse livro, na Bíblia, aconteceu e ainda vai acontecer. Quando a gente lê a palavra, a gente pensa naquele tempo e vamos trazer para o dia de hoje e para o dia futuro. Jesus fala que virá as dores. Nós ainda estamos no começo das dores. Está na Bíblia, irmão. Coisas piores vão acontecer. Muitas profecias que aconteceram no livro de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, Daniel, foi para aquele tempo que se cumpriram. Mas ainda estão para fazer, para acontecer. Nós vamos ver lá no livro de Daniel, quando o anjo fala com Daniel, que um trovão, uma voz que ele ouviu, para ele não relatar, que era para dia futuro, o que era para ser narrado naquele tempo, ele permitiu que Moisés, que Daniel falasse. Mas o que era para os tempos de hoje, ficou em oculto. No livro do Apocalipse também tem. Então, irmão, muitas coisas estão em oculto. É muito fácil a gente saber, amanhã Deus vai me levar.
A gente tira o dia inteiro hoje para orar, jejuar e clamar a Deus ter misericórdia de nós. Jesus fala que ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora, nem ele. Ele falou nem os anjos. Só o Pai sabe. Jesus não mentiu. Porque ele não podia falar, olha, eu venho te buscar tal dia. Porque você ficar preparado. Você errar. E depois de se preparar. Já está chegando o dia, então agora precisamos preparar. Porque o homem é assim. Deus não revela, Deus não mostra, não fala, porque Ele sabe a dureza do nosso coração. Nós somos assim, pecadores por natureza. E quando essas profecias que o profeta fala, ele está falando para aquele tempo, tempo de guerra, tempo de aflição, tempo de cativeiro. Ele está falando para o dia de hoje também. Quantas pessoas, irmão, quantas casais se separam juntas? Está uma baderna nesse mundo. Está uma imundície. Deus não agrada disso. Deus não está suportando tanto pecado. Deus, Ele está olhando do céu e está contemplando todos os nossos erros. E Ele está mandando que a gente leia, que Ele está ensinando através da Escritura, está profetizando, usando os santos profetas. Tudo aqui, irmão, tudo que está na Bíblia é para nós. É para nós, para o tempo futuro. A gente vê o que aconteceu no tempo de guerra, a gente entender o tempo da escravidão. Nós já fomos escravos no Egito. A gente já usou droga. A gente não, eu não usei, mas muitos usou droga, se embebedou, se embriagou, fez confusão, entrou em briga. Eu louvo a Deus que muitos falam, eu vejo muitas pessoas falar. Eu tenho um genro da filha da minha esposa, da minha mulher mais velha, fala que nós somos covardes, nós somos 3 homens. Porque nós nunca fomos abordados por polícia, nós nunca participamos de baderna. E ele fala que nós não somos homens, não éramos homens, não somos homens. E não soubemos aproveitar a vida. Eu estou com 67 anos de idade, nunca fui abordado por um policial. Para nada. Foi uma vez que eu entrei na contramão na cidade de Tuiutaba. Eles foram ali só pedir minha habilitação. E só isso. Eu estava a trabalho mesmo. A empresa resolveu tudo por mim. Foi um erro, também foi erro dele. Eu mostrei o comandante lá. Eu falei, ele mandou um policial comigo na rua onde eu entrei. E realmente não havia sinalização de contramão. Aí eles me liberaram, mas deixou o ônibus preso, que a minha habilitação também não era para dirigir ônibus naquela época. Aí ele deixaram a habilitação presa. Passou 3 dias e enviaram para a garagem, mas não teve nada. Foi a única vez que fui abordado por um policial. Aí as pessoas falam que a gente foi covarde, não era homem, não passamos por nada, não fomos bem educados. Não, irmão. Isso é boa educação. Mas muitos pelos erros caem. Muitos nas fraquezas caem nas garras do adversário. E muitas vezes a lei do homem tem que intervir. E para muitos serve de conserto. Vamos meditar nessa palavra, nas profecias que se cumpriram e muitas irão se cumprir. Todos aqui. Nós vamos ver que Jeremias, Isaías, perdão, irmãos, eu troco muito o nome. Isaías profetizou da vinda de Cristo. 730, perdão, irmãos, Isaías profetizou da vinda de Cristo, da morte, 730 anos antes de Jesus vir. Que visão, né? Deus deu para o homem que está na presença dele, né?
E coisas maiores da Bíblia estão profetizadas para tempos futuros, viu, meu irmão? Que nós vamos crer na profecia. Não naquela profecia que a gente vai muitas vezes no templo para receber, que tem muitos profetas. Está na palavra também. Muitos enganadores, muitos falsos profetas. Nós vamos ver lá no livro de Jeremias, o falso profeta Ananias, que lutou com Jeremias. Tem muitos outros profetas. Hoje tem profetas de prosperidade, casa, carro, de egoísmo, né? Tudo que enche o nosso egoísmo. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer um povo que honra o nome dele. Um povo que ama a Deus acima de todas as coisas. Que nós vamos ter cuidado das profecias dos dias de hoje. A verdadeira profecia, a verdadeira revelação está aqui. É a palavra do Senhor. Cada livro, cada capítulo, cada versículo é a revelação, é a profecia para a sua vida, para a sua e para a minha vida. A hora que você estiver meditando, pense bem o que você já passou e pense que você ainda vai passar. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês. O que eu não pude passar para você, que o Espírito Santo venha passar. Que Deus os abençoe com uma boa noite, descanso. Vamos orar, meu irmão? Minha irmã, baixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao céu. Soberano, glorioso e eterno Pai. Pai Santíssimo, meu Deus, meu guarda fiel, meu escudo, minha proteção. Pai Santo, eu coloco cada um, Pai, dos seguidores desse canal, Pai, na Tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos fortaleça. Nos dá força, Pai, para seguir nas pisadas do Senhor, Pai. Que nós venhamos entender que nós temos que amar para ser amado. Temos que perdoar porque nós queremos perdão, para pedirmos perdão. E se nós não perdoarmos, Pai, não alcançaremos perdão. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa hora. Curadores, Pai, desse que sofreu um acidente. Curadores, Pai, do coração desse que foi ferido. Por causa de uma briga, dos entendimentos entre casal, Pai. Pai, cicatriza essa ferida que o adversário abriu no coração do meu irmão, da minha irmã, desse filho, Pai. Abençoa essa família, restaura esse lar, Pai. Pai, abençoa essa empresa, Pai. Que ela não venha abrir falência, Pai, porque tem pais, tem mães, tem crianças, Pai, que depende dela, desse patrão, Pai. Tem pessoas, Pai, que estão necessitando de portas abertas, Pai. O Senhor tem a chave que abre a porta, Pai. Pai, está passando por luta, Pai, na família, pedindo ao Senhor para libertar da droga, do alcoolismo, da prostituição. Pai, o Senhor é Deus da libertação, Pai. Liberta, Pai, esse jovem. Liberta esse adolescente. Liberta esse homem, Pai, que trocou a sua esposa por uma mulher, Pai, do mundo. Liberta, Pai, nós de nós mesmos, de nossos pecados, das nossas aflições. Pai, que coloca amor no nosso coração, Pai. Pai, dá força para a gente tirar a pedra, para entender a palavra do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, meu irmão, minha irmã. Para a glória do Teu santo nome. Amém. Uma boa noite. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o comentário. E que Deus abençoe a nós todos. Ficou longe, meus irmãos, que vai ser difícil desligar.